Gente, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, temos o prazer de trazer até vocês uma aula que vai falar sobre planejamento estratégico nas empresas. Tá? Temos pessoas do mercado, temos essas pessoas representando suas empresas para tirar dúvidas também sobre essa temática, que vai ser livre, vai ser bastante abrangente. Eu sou Emanuel Barreto Carvalho, mestre em Ciência da Computação, doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e sou professor da Universidade Católica de Pernambuco no curso de Ciência da Computação. E hoje tenho o prazer de estar aqui ao lado de Dona Juliana Marinho e nosso amigo André da Itinex, para que a gente possa falar sobre planejamento estratégico nas empresas. Vocês sabem que o planejamento estratégico é uma das áreas da gestão que mais tem crescido nos últimos anos. Não por acaso, ela está presente nas Forças Armadas, nos governos, em grandes empresas. O planejamento estratégico é uma disciplina que ajuda a processualizar todos os passos de uma empresa e antever problemas através dos seus colaboradores, mitigando riscos e problemas. E para falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, eu vou abrir com nossos palestrantes, explicando e pedindo um pouco deles a opinião do que é o planejamento estratégico na visão deles, dentro das empresas dele. Nós temos, vou pedir para os nossos palestrantes se apresentarem também. Por favor, senhora Juliana. Olá, boa noite. Eu sou Juliane Marinho, proprietária de duas empresas, a Marinho Consultores e a Marinho Training. Certo? Trabalhamos com consultoria, assessoria, despacho aduaneiro e também importação e exportação de cargas. Já trabalho nisso há 20 anos. Estou aqui visualizando algumas carinhas bem jovens. E até o Emanuel brincou um pouco comigo, dizendo que eu sou muito jovem, mas eu já tenho 20 anos aí de trabalho. E espero poder contribuir com o aprendizado de vocês essa noite. Bacana. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer a vocês também pela presença e a oportunidade de estar aqui, né, do convite do Dr. Emanuel aí. Eu sou sócio fundador da Itinex, é uma consultoria de análise de dados, né, o meu sócio está ali também. A gente é sediado aqui no Porto Digital, com operações aí no Brasil todo, né, eu fico majoritariamente em São Paulo, né, eu moro lá em São Paulo, tive a oportunidade de estar aqui essa semana passada e calhou aí do convite de estar aqui, né. Então a gente é uma consultoria de análise de dados, focada ali em análise de dados, BI, Machine Learning, Inteligência Artificial, e acho que calhou aí com o tema também de planejamento estratégico, né? A gente vive isso no dia a dia, tanto com a gente mesmo, dentro da Itinex, como auxiliando os nossos clientes e parceiros ali, né? Então, agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui. Bom, pessoal, eu queria abrir um pouco da nossa conversa falando como é o planejamento estratégico nas empresas que vocês gerenciam e qual é a importância dele hoje para o teu segmento de negócio. Por favor, senhora. O planejamento estratégico da empresa hoje, ele começou a partir do momento que a gente sentiu que haviam muitas falhas nos processos internos da empresa, não só na parte administrativa, como na parte financeira e operacional. Como a gente é uma empresa de consultoria e despacho aduaneiro, a gente trabalha muito com melhorias de processos dos clientes. A gente precisa criar modelos, a gente precisa criar processos para executar e liberar as cargas dos clientes e muitas vezes a gente estava deixando isso falhar dentro da própria empresa. Então, de uns 10 anos para cá, a gente começou a trabalhar muito nisso. É um processo, a depender dos envolvidos, um pouco lento. Não é tão simples como algumas pessoas imaginam. Precisa de dedicação, precisa de paciência, precisa de banco de dados, criar banco de dados, fazer levantamento de erros, de falhas, de dados de anos anteriores para a gente conseguir fazer análise e melhorias.
E hoje a gente consegue funcionar de uma forma mais tranquila, certo? Eu até brinco um pouco dentro do escritório, que antes a gente trabalhava após o expediente todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Pode parecer brincadeira, mas quem mais trabalha na empresa é o dono da empresa. Ele tem a falsa ideia de que quando a gente tiver a nossa empresa, a gente vai colocar as pessoas para trabalhar, né? E que a gente vai ficar só... Vai ficar só, né, gerenciando as pessoas, com férias e viajando. Esse é o lado bom do Instagram, né? E vocês vão ver esse pessoal uma vez por ano, que é uma vez por semana que eles fazem isso, o ano todo, né? Mas, na verdade, gerenciar uma empresa significa planejar, entender as necessidades da tua empresa e principalmente do teu cliente e associar tudo isso, tá certo, ao longo do ano, com a visão de tentar fazer as coisas certas. O empresário, ele não dorme, ele não descansa. Enquanto a gente, às vezes, dorme e descansa, tem sempre alguém pensando em como vai pagar o salário dos seus funcionários. Mas, graças a Deus, essas duas empresas elas estão progredindo muito. Isso. E esse não é um problema que a gente tem em vista. Hoje, a gente tem um problema em vista, que é a formação de bons profissionais para ingressar em empresas como essa e conseguir oferecer um serviço de qualidade para clientes especiais, né, com a visão e com a experiência do planejamento estratégico. E aí eu abro outra pergunta para vocês. Hoje, como é que vocês captam talentos dentro de esse espaço tão dinâmico que a gente tem da universidade, que tem muita teoria em alguns momentos, né, e da indústria, do mercado, que realmente precisa daquela vivência, porque existem coisas que você não vai aprender na universidade. Sim. Né? Bom, só complementando um pouquinho o que o Manuel falou, o empresário, quando não está trabalhando durante o dia, está sonhando com o trabalho também, né? Então, é 24 horas. Mas, respondendo aí a pergunta, né? A gente, principalmente de TI, né, acho que a turma aí majoritariamente de banco de dados, a gente vive na escassez de mão de obra, uma escassez absurda, né? Então, se a gente não treina, não capacita, não traz para a gente treinar e trazer nossa metodologia de trabalho, é muito difícil de achar. E o mercado é muito concorrido, né? Então, o cara já é júnior aqui, aí já tem outra empresa oferecendo, o cara nem está formado ainda, já tem outra empresa oferecendo mais, como pleno, como sênior, e você vê maus profissionais, né, no mercado por não ter essa maturidade aí, né, de experiência, de trabalho, né? Então, a gente tenta treinar pessoas aqui dentro do time, tenta capacitar para que exerçam essas suas atividades. E acho que é importante ter essa busca em universidades, buscas em não só universidade, mas assim, curso técnico de formação também, né? TI é muito escasso, né? Então, na nossa área, então a dificuldade é grande mesmo. Juliane, me fala um pouquinho de como é que vocês fazem para, por exemplo, ao receber um novo colaborador, treinar e preparar essas pessoas, tendo em vista que na tua área tudo é muito dinâmico, por exemplo. Quando a gente pensa em planejamento estratégico para empresas aduaneiras, muito do que a gente vive hoje é um pouco, né, de passado e do presente, né, que está sempre dinâmico com relação às legislações que mudam bastante nessa área. Então me fala, como seriam os processos para preparar as pessoas, como seriam os processos que vocês desenvolvem quando vocês pensam em ver o passado, preparar as pessoas para o presente de uma vivência e uma experiência que elas não têm. Você tem 20 anos de experiência nessa área, então isso é muito fácil para você entender os processos. Mas para quem precisa desse traquejo, quais são as dicas que vocês dão? Hoje, o nosso segmento, como você falou, ele é muito dinâmico. E a gente tem legislações aduaneiras que elas são modificadas a cada instante. Talvez o grupo que está aqui presente não tenha acesso, não entenda muito sobre importação e exportação, ou porque não teve oportunidade, ou por não ser a área, vocês talvez não estudem sobre isso. Mas eu até brinquei com o Emanuel sobre essa questão. O Emanuel já foi da Anvisa
E a Anvisa, por exemplo, é um órgão anuente que modifica padrões de documentos, de formulários, de sistemas, semanalmente ou até quinzenalmente. Então a gente tem uma dificuldade imensa para treinar essas pessoas, mas principalmente para captar os funcionários, colaboradores ou pessoas que vão trabalhar não só na nossa empresa, como também em nossos clientes. A gente faz esses dois tipos de treinamento. A gente treina em company e treina os funcionários para trabalhar interno. E o que eu percebo muito é que, assim, as pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, eles se limitam muito. Em que sentido? Eu fui contratado para fazer X, então eu não vou fazer Y. E isso é uma questão muito complicada para quem quer atuar em comércio exterior, porque o comércio exterior, o fato dele ser dinâmico, ele exige que você entenda sobre várias áreas, sobre vários assuntos, sobre legislação, sobre tributação, sobre Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA. Então não dá para você ficar engessado e dizer assim, não, eu vou ser um especialista em processo do IBAMA. Porque em muitos casos você vai precisar saber IBAMA e Ministério da Agricultura também. Então, se você souber, se você for um especialista único e exclusivamente em IBAMA, você não vai conseguir liberar o processo 100%, porque ele precisa de uma liberação também do Ministério da Agricultura. Quando eu comecei, a gente fazia tudo, né? 20 anos atrás, a gente não tinha essa divisão, essa questão de setorizar pessoas dentro das empresas. Hoje eu já percebo que existe muito essa questão de setorizar. Esse colaborador, esse funcionário, ele vai executar determinada função e ele vai ser único e exclusivamente direcionado para ela. No nosso caso, não. A gente era multifunções. Então, a gente tinha que aprender importação, exportação, financeiro, administrativo, contabilidade, legislação, ou seja, então a gente passeava por todos os segmentos. Jurídico, administração, financeiro, contabilidade, aduaneiro. Eu tenho uma dúvida. Vejam, eu vejo que vocês vivem num ambiente de constante mudança. Sim. E isso não é fácil para quem precisa fazer planejamento estratégico. Então, como é que vocês conseguem planejar? Como é que vocês conseguem traçar objetivos e marcos ao longo dos anos? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente entra num novo cliente, quando a gente entra num novo projeto, é muito importante ver da academia coisas como análise SWOT. Como é que isso está presente para vocês? Olha, a gente, como consultoria, a gente tem o trabalho duas vezes, às vezes, né? Uma para fazer na nossa consultoria, na nossa empresa, internamente, e o outro trabalho é, às vezes, auxiliar um cliente que não faz esse tipo de trabalho, não faz esse tipo de acompanhamento, e a gente auxiliar a fazer, né? Então, ali na análise SWOT, a gente analisa ali os pontos fortes, pontos fracos, oportunidade de melhorias, ameaça de mercado. Então, sempre analisar anos anteriores é importante, né? Você vê o que é que você vem fazendo e está sempre melhorando, né? Então, vai analisar seus pontos fortes ali, o que é que você tem que já está fazendo bem, que já é seu ponto forte, e o que é que você pode fazer para melhorar aquele ponto ali, né? Ou melhorar ou pelo menos manter, não cair ali de expectativa, né? E nas oportunidades, o que é que você enxerga, por exemplo, eu tenho aqui na minha empresa, um exemplo, vou chutar aqui, a gente atua aqui com, por exemplo, com análise preditiva, inteligência artificial, o que é que eu poderia implementar mais de novas funcionalidades, novas metodologias ali de desenvolvimento, o que é que eu poderia expandir nessa oportunidade ali, oferecer para novos mercados, ou pegar um produto que eu já tenho e aplicar em outra área, em outro segmento. Então isso aí é interessante, né? Oportunidade, analisar aí, né, as ameaças de mercado, concorrente, ou um produto que pode, você tem um determinado produto que você está fazendo e que já tem outro concorrente que está fazendo talvez melhor. Então, você talvez tem que se adaptar ali, né? Então você tem que planejar, analisar. Então, colocar isso no planejamento estratégico e se adaptar ali usando o SWOT é uma das ferramentas, tem outras ferramentas também, mas principalmente o SWOT é bem interessante nessa parte aí, né? Juliane, quando a gente chega ao ponto de estar trabalhando muito bem alinhado, a engrenagem está toda ajustadinha e chega uma nova legislação.
Como é que trabalha isso? Tem pouco, né? Numa empresa de comércio exterior, eu costumo dizer que a gente precisa fazer o planejamento estratégico constantemente. A gente precisa se adaptar a clientes novos, novos colaboradores, legislações novas e etc. Então, assim, muitas vezes acontece, a pandemia é um exemplo disso. A gente estava com a empresa 100% alinhada, passou o carnaval, normalmente carnaval dá uma baixa nas liberações de processo, a gente consegue ter uns dias de folga, consegue ficar tranquilo e tal, respira. Né? E aí, passou o carnaval, a gente foi bombardeado com a notícia de Covid, aquela coisa toda, empresa fecha, e como vai ficar estoque, como vai ficar a logística, vai embarcar, não vai embarcar. Então, a gente teve que realmente se adaptar a tudo. Isso acontece frequentemente, não só em casos de pandemia, mas quando há um aumento muito significativo com relação à cotação das moedas, né, de dólar, de euro, uma guerra, um desastre como a gente teve agora tudo no Rio Grande do Sul, tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, então a gente precisa se adaptar. No comércio exterior, mesmo a gente fazendo planejamento estratégico, há muitas nuances que normalmente a gente precisa se adaptar. E aí novamente volta a questão de quem trabalha com comércio exterior precisa ser muito dinâmico, com relação não só ao comércio exterior, não só ao serviço de fato, mas também a questão administrativa e financeira da empresa. Mas tem um aspecto que eu sei que vocês fazem muito bem, vocês expõem muito bem. Como é o teu papo com o cliente diante de tantas adversidades? Como é que vocês abordam o teu cliente? Como é que vocês entendem melhor o teu cliente? Inclusive, são um dos requisitos para qualquer área do conhecimento que a gente precisa desenvolver o projeto. A gente precisa entrar na dor do cliente, a gente precisa vivenciar isso. E a gente precisa ter esse rapport com ele para conseguir ir na dor dele e resolver seus problemas. Eu sei que você se comunica muito bem. Isso está claro para a gente. Obrigado. Como é que vocês fazem isso no teu dia a dia? Vocês têm um protocolo? Vocês fazem isso espontaneamente? Isso é experiência de vida? Me fala um pouquinho mais para a gente que quer aprender a como comunicar bem com o cliente. A minha comunicação hoje, ela é direta com o cliente, muitas vezes presencial, eu diria que 80% das vezes é presencial, pouco online ainda. Os nossos clientes, na maioria das vezes, eles estão na faixa etária mais 40, ou 40 mais, né, como algumas pessoas costumam dizer. E, então, são clientes que ainda não estão muito adaptados às questões digitais. Por mais que acessem Instagram, rede social como Facebook ou qualquer uma outra, eles não utilizam isso como ferramenta para buscar parceiros, para buscar serviços e etc. Hoje, a gente normalmente faz toda a comunicação através de e-mails, a gente até brinca um pouquinho que é sistema dinossauro. Normalmente é e-mail, WhatsApp, ligações. O primeiro contato com o cliente eu costumo fazer presencial, porque eu gosto do olho no olho, mas isso é uma questão do meu perfil. O meu perfil de comunicação, de abordagem para o cliente é o olho no olho. Eu venho da época que a gente trabalhava, o primeiro emprego era vendedor de loja, então eu gosto disso, eu gosto dessa brincadeira, de conversar, de dar o bom dia, de trazer o cliente para perto, de saber se o cliente é casado, se tem filho e etc., de saber o que ele precisa, mas ao mesmo tempo entender um pouco como funciona o dia a dia dele. Porque quando eu percebo que o cliente é um cliente que vai estar normalmente externo da empresa, eu sei que ele é um cliente que ele não vai conseguir me dar um retorno, por exemplo, por e-mail. Eu vou ter uma dificuldade de enviar e receber e-mail. Eles usam um pouco o celular para fazer esse tipo de coisa, usam mais para comunicação, usa mais por telefone. Né? Então eu já sei que com aquele cliente específico, a minha comunicação vai ser através de ligações. Eu já tenho outros clientes que eles preferem áudio de WhatsApp. Eu tenho um cliente que o Vitor trabalha comigo, está aqui. O Vitor faz, Juliane, o cliente mandou aquele áudio de 10 minutos. E acredite, ele envia o áudio de 10 minutos. E a gente tem que ouvir o áudio, tem que anotar tudo que ele perguntou e que ele falou,
para depois ir respondendo para ele pontualmente. Então, como é exterior é isso, eu acredito que em relação à TI o André vai poder falar sobre. Sim. E a questão de comunicação, acho que é isso, a gente tem que perder a vergonha, a maioria das pessoas tem vergonha, tem medo. Eu fui aquela aluna que chorava e ficava tremendo quando precisava fazer a apresentação na escola, e hoje eu não tenho mais essa ansiedade, graças a Deus consegui me livrar disso, e para mim é muito fácil. Nos deu conversar com clientes aqui que a gente tem ao nosso redor, nossas alunas. O que é que te fez ter essa confiança como mulher e encarar um papel tão importante como esse no comércio exterior? O que é que te dá essa força, essa segurança? Eu acho que quando a gente estuda o suficiente e quando a gente tem certeza da qualidade do nosso aprendizado, acho que facilita muito. Perfeito. Mas em público, assim, eu criei um métodozinho de olha para um ponto fixo e aí começa a falar e depois você vai liberando e vai fluindo. Muito bem, e vai fluindo tranquilamente. André, eu tenho uma dúvida também para tirar com você. Nesse universo, a gente tem um aspecto que é realmente o corpo a corpo, o olho no olho, para estabelecer negócios, para entender o seu cliente, para poder entender as suas necessidades. Geralmente isso acontece quando a gente está em um nível de resolução de problema, um nível de acordo muito acima do operacional, embaixo. A gente fala com pessoas que tomam decisões. Sim. Então esse é o nível, né, que ela costuma tratar também. Só que eu sei que você é um cara de tecnologia também. Eu sei que você vê requisitos, vê storytelling, você fala com o teu cliente, você fala com o desenvolvedor dele, você entra ali no código. E como é que você faz esse aperto de mão e segura os contratos, segura aquilo que está sendo conversado e ajustado no dia a dia com o teu público? Porque é uma dinâmica diferente. A gente precisa, em algum momento, fazer uma alteração de um requisito. Mas como é essa dinâmica e como é que é esse teu bate-papo com o teu cliente e a equipe dele? Certo. Bom, primeiro que a gente ninguém faz nada sozinho na empresa, né? A gente conta com uma equipe especializada, né? E esse trabalho é dividido ali, né, em várias partes. Mas um grande ponto aí, né, principalmente vocês de banco de dados aqui, eu sei que tem outras turmas também, mas principalmente banco de dados e tecnologia, você tem que entender regra de negócio, entender a necessidade do cliente, o que é que ele está querendo falar. E às vezes o cliente, quando ele fala, ou ele tem uma necessidade, ele às vezes não sabe nem explicar. Então você tem que saber interpretar o que é que ele está querendo, onde é que ele quer chegar, para que você consiga desenvolver uma solução que seja compatível com o que ele espera. Então, a gente como consultoria, a gente vai desde com a alta gestão, como o Manuel falou, até o desenvolvedor mesmo, né? Até o pessoal que está lá na ponta desenvolvendo. Né? Então, entender o que o gestor quer, onde é que o gestor quer. Às vezes o gestor vai apresentar para um diretor dele um determinado trabalho que está sendo feito por uma consultoria. Então, o que é que ele vai fazer com aquela informação? Onde é que ele quer chegar com aquela informação, com aquele dado? Então, entender o que ele quer, conversar com a equipe técnica também, transpor aquilo ali, aquela linguagem mais gerencial, mais alto nível, para uma linguagem mais técnica, né? Quando é que você vai chegar, o que é que você vai fazer. Então, conhecer de regra de negócio é importante, conhecer, sabe, tentar interpretar o que é que o gestor está precisando, o que é que aquele cliente de alta diretoria ou gerência ali está precisando, e saber traduzir para a equipe técnica que está lá na ponta desenvolvendo, né? E aquela pessoa técnica que está lá na ponta, ou se ela quiser almejar, subir na carreira aí, ele tem que ter também esse pensamento contrário, né? Pô, estou fazendo isso aqui e para que eu estou fazendo isso? Não é simplesmente pegar e codar e botar a mão na massa. É saber para que você está fazendo aquela informação. Então, deixa eu entender. Existe uma estratégia atrás disso. Existe a escolha de uma estratégia para se poder seguir um caminho que você sabe aonde você quer chegar. Como é que vocês desenvolvem essa estratégia de negócio? Como é que vocês optam por escolher os melhores objetivos dentro da necessidade, dentro desse quadro? Olha, varia cada caso, cada projeto, cada empresa, né? A gente trabalha desde bancos à indústria e cada empresa tem seu objetivo ali de onde quer chegar, de onde aquele projeto vai dar. Cada projeto tem suas características ali também.
Então, é muito de entender o que é a finalidade daquele projeto, é colocar isso no papel, é tentar alinhar isso às expectativas com o cliente, alinhar as expectativas ali do que é que vai ser feito e conversar com a equipe e tentar melhorar a comunicação para que aquele trabalho flua de acordo com a expectativa do cliente. Joia. Turma, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida dentro do que a gente está conversando agora? Vocês querem... Sim, fala. O nome da empresa e queria saber como... Vem para cá. Assim fica melhor para a gente poder te ouvir e entender qual é a tua pergunta. Me fala seu nome, cá. Me fala seu nome, me fala qual é a tua pergunta e para quê. Meu nome é David. A minha pergunta seria qual é o nome das empresas que eu não consigo entender? IT Next. Como? IT Next, IT Next. Isso. E no início, qual foi o primeiro produto que você queria que a empresa desenvolvesse? Seria especificamente para banco? Seria para desenvolvimento? Qual era a sua ideia inicial? Rapaz, assim, quando a gente fundou a IT Next em 2015, né, eu e o Vinícius, cadê ele? Tá lá atrás. A gente fundou, na verdade, ela era para ter sido uma empresa de desenvolvimento de software. E aí nasceu com essa finalidade. Inclusive, a gente tem uma frente de desenvolvimento de software, desenvolvimento web. O foco não era inicialmente BI. Só que aí foram necessidades de mercado. Às vezes a gente chegava com desenvolvimento, a gente tinha um cliente que precisava de uma ferramenta disso, e essa ferramenta dele, ele tinha necessidades, eu quero saber analisar melhor os dados. Aqui, né? A gente desenvolveu uma ferramenta, acho que era tinha uma espécie de CRM, e aí ele tinha necessidade de analisar aqueles dados, um dashboard e tal, e com aquela ferramenta que a gente estava trabalhando, não era a ideal para apresentar dados de uma forma interativa, de uma forma que ele analisasse de onde ele estivesse. Ele morava aqui 15 dias no Brasil, 15 dias nos Estados Unidos, Juliano vai saber quem é. Então, ele morava, e aí 15 dias aqui, ele era dono de empresas aqui, dono de empresas lá nos Estados Unidos, e aí ele precisava dessa interatividade, de analisar dados, de analisar de onde ele estivesse, controlar as empresas dele. E a ferramenta que a gente desenvolveu pontualmente para um dos negócios dele era uma ferramenta que não suportava isso. Então a gente abriu essa outra frente de dados que acabou tomando 90% do core da empresa, né? Do portfólio. Está bem forte, né? Análise de dados. Isso. Então a gente ainda tem essa perninha de desenvolvimento web, inclusive a gente tem produtos de desenvolvimento web, né? A gente tem alguns produtos que a gente vai lançar, inclusive esse ano aí, já estão em esteira de lançamento. Mas o core da empresa acabou virando para análise de dados e BI, enfim, né, acabou direcionando para esse ponto aí. Respondeu? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Joia. André, tira uma dúvida minha. A gente veio conversando um pouco sobre análise de dados e entendimento disso. Para o pessoal que está começando agora, quais são as dicas que você dá quando se pensar em construir, por exemplo, uma base de dados, um banco de dados, se pensar em conversar com pessoas e com clientes a respeito dessa problemática, a respeito de entender mais o negócio e do negócio que dados extrair para suas aplicações? Sim. Bom, para quem está começando, principalmente agora, para construir uma aplicação, tem que saber, como eu já falei, assim, o porquê que você está fazendo. O que é que aquela ferramenta vai tratar? O que é que aquilo ali vai? Onde é que aquilo vai chegar? Onde é que o que o seu trabalho vai gerar lá no final? Então esse é o primeiro ponto que tem que ter cuidado. O segundo cuidado é com a arquitetura de dados ali, né? Ter cuidado saber principalmente ali o que a segurança da informação, a arquitetura de como aquele dado vai se relacionar com o quê, e como aquela arquitetura que está sendo montada vai atender à necessidade da área de negócio. Sempre a parte técnica é importante para toda a área de TI, mas é sempre pensar do lado técnico o que é que vai atender na área de negócio. Sempre olhando para a área de negócio, que tipo de problema você vai resolver? O que é que aquilo que você está fazendo vai resolver lá na frente? O que é que aquilo que você está fazendo ali, desenvolvendo, vai resolver lá na frente? Então, sempre olhar para a área de negócio, o resultado do que aquilo ali, que tipo de problema você está resolvendo e que aquela solução vai tratar. Então, mesmo você sendo extremamente técnico, tenta ter essa visão para o que é que vai atender na área de negócio. Joia, isso me leva a entender que, por exemplo, a alocação de recursos
a alocação de pessoas, o planejamento estratégico, principalmente para a questão da alocação de tudo isso que envolve o ecossistema de uma empresa, precisa ser pensado e planejado com antecedência. Ju, me fala um pouquinho mais na tua área, como é que vocês tratam esse tipo de questão especificamente? Porque não é trivial, como você falou, eu acho que o sucesso da tua operação vem muito da competência e do estudo que vocês vão realizando ao longo do tempo e também da tua experiência. Sim. Mas quais são as dicas que as pessoas precisam ter em mente quando elas começam a pensar em alocação de recursos para atender uma demanda específica, um cliente, um projeto, olhando o planejamento estratégico como um todo? Dentro da empresa hoje, a gente pensa muito no passado e presente, visualizando o que pode ser feito no futuro. Receita Federal, talvez algumas pessoas devem estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, né? Você como exterior. Mas a Receita Federal, ela trabalha com multissistemas que são criados por vocês. Entendeu? Então a gente trabalha com como é o nome daquele sistema? Syscomex. Mas tem um sistema pretinho que a gente brinca muito, né? cara preta, que quem é de TI diz assim, vocês ainda trabalham nesse sistema, e sim, os bancos, inclusive o Banco Central, o Bacen, ele trabalha com o sistema básico de vocês. Um negócio mais ou menos bem antigão aí, e a gente ainda trabalha com ele. E é trabalhado por conta desse banco de dados, desse histórico, por incrível que pareça, apesar da Receita Federal já trabalhar com inúmeros sistemas e sites e portais que tem várias funcionalidades que facilita e agiliza muito, o sistema pretinho ainda é o melhor, é o que contém mais informações e que a maioria dos despachantes ainda utilizam. E o que é que a gente faz? A gente puxa o histórico, ou seja, se eu tenho um novo embarque, eu vou citar aqui uma empresa que a gente presta serviço sem citar o nome dela, mas, por exemplo, essa empresa ela está localizada no Porto Digital, ela hoje tem 300 funcionários e tem uma expectativa de contratação até 2025 de 1.500 funcionários. Então, a empresa irá contratar nos próximos 12 meses, mais ou menos, uma média de 1.200 colaboradores, certo? Essa empresa é uma empresa multinacional e a gente faz a importação de todo material, digamos assim, de todos os insumos para suprir a necessidade dela. Então, é uma empresa que precisa, frequentemente, de tecnologia de alta performance. Eles precisam de birôs e cadeiras que sejam o mais confortáveis possíveis, que muitas vezes a gente não consegue encontrar em alta demanda aqui no Brasil, ou por questões de... logística, né? Não é nem logística, mas assim, a gente sabe que infelizmente no Brasil hoje tem muita empresa que vende um produto de má qualidade, e aí eles preferem efetuar essa importação. E a gente, prestando serviço para essa empresa, a gente começa a observar que a área de TI, ela é multissetorial, assim como o comércio exterior. Então, muitas vezes eu preciso me reportar, conversar com uma pessoa de TI para entender, por exemplo, a importação de um HD, a importação de um equipamento específico para fazer uma reposição em uma máquina, para fazer a reposição... ou até para vocês criarem algo novo e que a empresa precisa importar, seja da Alemanha, seja da China, Estados Unidos, e aí a gente precisa ter essa conversa. E o que é que a gente começa a observar é que essa integração de dados, da comunicação, das pessoas que estão ali conversando, quando a gente junta, a gente consegue fazer um trabalho em equipe bem formidável, e o comércio exterior acaba agregando nisso. Então, assim, para quem está aqui presente e pretende, por exemplo, vender serviços, né, o comércio exterior, assim, para vocês é formidável. Vocês conseguem prestar serviços para empresas
em qualquer lugar do mundo, vocês conseguem ter a segurança de ter um contrato que vai estar gerindo dentro dos sistemas de comércio exterior. Para receber, isso é uma coisa. A gente às vezes consegue conexão com muita gente lá fora. A gente consegue criar a demanda e mandar a demanda. Isso. A gente tem aí dados para isso, né? A gente tem a internet para nos ajudar nessas conexões. A matéria-prima que nós produzimos, essencialmente, é software. Exato. E software pode ser transferido para qualquer parte do mundo. Porém, futuro, entretanto, a gente não diz a mesma coisa do dinheiro. Mas que a gente recebe nessa troca, né, com essas empresas que precisam contratar, por exemplo, brasileiros talentosos, e esses brasileiros querem receber. De que forma a gente pode ser pago aqui no Brasil? Pronto. Aí eu vou complementar o que você havia me perguntado antes, que eu acabei fugindo um pouco, que é o seguinte: os sistemas atuais, que são os portais de comércio exterior, eles servem exatamente para isso, para a gente fazer a troca de informações. Existem os bancos de dados das alfândegas de todos os países, e dentro dos sites, dentro dos portais, a gente consegue fazer essa comunicação, a gente consegue fazer essa troca de informação. Então, por exemplo, digamos que você vendeu um serviço para a Itália e você precisa receber pelo serviço. O teu cliente, ele vai fazer um fechamento de câmbio, ele faz um pagamento que é similar ao que a gente entende aqui como Pix ou TED, certo? E tudo isso é feito como transação bancária, porém de comércio exterior. O banco do país de origem, no caso o banco no exterior, vai entrar em contato com o seu banco aqui no Brasil, vai fazer o envio dos recursos de forma eletrônica, o seu banco vai emitir uma notificação para você e você decide se você mantém o dinheiro lá guardado como investimento ou se você faz a transferência de recurso, que no caso é digamos que você recebeu em dólar, você vai precisar converter para o real e receber na sua conta corrente normal, entendeu? Então, os sistemas servem para isso, essa troca de informação. É como se fosse um correio eletrônico entre alfândegas e países. A gente precisa se comunicar de forma seguindo uma ordem, né, que é a OEA, que a gente chama, que é uma ordem econômica mundial. Então, todas as empresas, estejam elas em qualquer país, ela tem que manter uma organização, não, um script, um padrão da Organização Mundial. Cada país tem sua legislação específica e cria novas regras, mas aquela regra principal todo mundo tem que seguir, Joia. Então eu tenho uma outra pergunta, veja. Dado que a gente sabe que tem gente que paga, dado que sabemos que nós podemos produzir e oferecer nosso serviço lá para fora, dado também que a gente pode levar um calote de quem, né, nos contrata. Eu vejo o papel da aduana brasileira como um aspecto bastante relevante para ser esse intermediador. E, nesse caso, isso realmente se confirma. A gente tem esse papel de empresas como a sua, que podem intermediar essa conversa entre os desenvolvedores das empresas de desenvolvimento de software aqui e as empresas que precisam contratar esses serviços lá, estabelecendo garantias para que nós possamos receber e que eles possam ser atendidos em suas demandas? Sim. Nós não atuamos na venda do serviço, na venda do produto em loco, mas a gente orienta com relação a contratos. Normalmente existe uma regra onde todo novo cliente, o ideal é que se receba antecipado ou à vista. Então, se você vai prestar o serviço ou efetuar a venda de um produto, o ideal é que você receba no mínimo 70% antecipado. Então, para isso existem os contratos de comércio exterior, onde vocês vão informar nas cláusulas quais são os direitos e deveres, né, de cada parte, e vocês vão informar ali dados bancários para receber, e vocês só têm a obrigação de entregar o serviço. No caso de vocês, seria um serviço que não deixa de ser um produto, né, de comércio de TI, quando esse dinheiro compensar na conta, quando você receber esses valores. Joia. Certo? Muitas empresas do Porto Digital, inclusive, trabalham nesse formato. Então, eles recebem a demanda,
certo? Eles começam a trabalhar em cima da demanda de forma não operacional, mas de forma de planejamento, como a gente vai conseguir atender a demanda, qual o prazo, quais são as ferramentas que a gente precisa, quais são os equipamentos, qual o quantitativo de pessoal, formaliza a proposta. Quando formaliza a proposta, é formalizado também o contrato de prestação e serviço. Dentro do contrato de prestação e serviço tem a forma de pagamento e recebimento, e aí volto a dizer que o ideal é que seja antecipado ou à vista, né? E você segue de acordo com o que está padronizado em contrato. Tá, eu tenho uma dúvida também. Tá. Agora, vamos pensar no seguinte, tá, a gente conseguiu encontrar quem quer comprar, a gente quer produzir, a gente consegue estabelecer um contrato entre essas duas partes através de uma empresa que ela faz essa ponte entre nós e nossos clientes, mas e o governo? Como é que fica o governo com relação ao pagamento dos impostos que isso pode gerar? Por exemplo, eu sei que no caso das empresas de informática, André, a gente tem alguns incentivos fiscais, né? Mas eu queria ver vocês conversando um pouco sobre como é que é essa relação entre incentivos fiscais, o pagamento e o recebimento do produto e serviço e desses impostos. Como é que funciona isso para vocês? Olha, aqui a gente está embora eu atue lá em São Paulo, a gente optou por manter a sede aqui no Porto Digital por um incentivo fiscal de ICMS, né? Então a gente paga ali uma tarifa reduzida de impostos. Então, embora a gente trabalhe lá em São Paulo, mas as notas fiscais, geralmente 90% das notas saem daqui do Porto Digital, né? Daqui do Recife, né? Então, tem algumas cidades que fazem esse tipo de incentivo, e principalmente empresas de tecnologia, que o imposto ali é um pouco mais salgado, né? Então a gente optou por manter aqui, né, em Recife. Agora, com relação a essa parte mais internacional, acho que a Juliana, não sei se ela conseguiria ajudar melhor do que eu. No caso da exportação, existe um incentivo do governo federal, estadual, onde não há pagamento de impostos. Então, se você efetuar uma venda de prestação de serviço, você não vai efetuar pagamento de impostos, então você receberia líquido. Joia, mas vamos lá, o ICMS hoje aqui para venda de produtos de software gera em torno de quanto? 2%. 2%, produtos de software, né? Sim, na verdade não é nem produto de software, né? A gente tem esse incentivo, acho que seria 5, por estar no Porto Digital fica 2 a alíquota geral. Joia, ali, no né? geral. Tanto para prestação de mão de obra também, como para produtos de software. É que para produtos tem uma, se você vai vender produto, tem uma alíquota diferenciada, né? A gente vende serviço. Serviço de software. Isso, a gente vende serviço, mas produto, a alíquota diferenciada. Aí muda um pouquinho a figura ali, né? Fica a dica, né? E dessa forma a gente vê na exportação uma boa forma de monetizar, né, imposto zero. Exato. Isso aí realmente é um pensamento estratégico. Joia, dito isso, eu sei que a gente consegue ter o cliente, a gente consegue entender como essas demandas elas acontecem, mas que software nos ajuda a organizar tudo isso? Eu sei que essas telas pretinhas que a gente ouviu falar do comércio exterior não são fáceis de se lidar. Eu já tive experiência trabalhando na Anvisa há algum tempo atrás, observava sistemas como o Syscomex, e trabalham ainda hoje, né? E trabalham ainda hoje porque um dos pontos mais importantes desses sistemas são as regras de negócio que já foram estabelecidas, e você fazer a migração de alguma coisa que funciona hoje, está num sistema onde a interface é muito leve e o atendimento pode acontecer com baixo tráfego de dados, realmente é difícil justificar um upgrade desse negócio. Então isso se mantém durante um bom tempo. Mas hoje, quando a gente pensa em gestão estratégica das empresas, como é que a gente consegue olhar o desenvolvimento de softwares e indicadores que venham a nos ajudar, né, tanto a visualizar o que está sendo produzido, como a acompanhar, né, o que está sendo produzido? Como é que a gente lida com isso hoje? Acho que assim, independente do tamanho da empresa, acho que é interessante você ter um ERP
que faça essa gestão aí, né, que consiga abranger todas as áreas da empresa ali, com indicadores de todas as áreas, principalmente os indicadores estratégicos ali, e aí com dados concentrados no local só, né, ou assim, tem empresa que usa concha de retalho, né, para financeiro eu uso isso, para RH eu uso aquilo, para faturamento eu uso esse outro. Então, assim, o ideal é que se tenha esses dados concentrados em um ERP, as melhores práticas aí de mercado, ERPs como SAP, como DataSul, Proteus, enfim, mas o ideal é que se tenha um ERP. Tem empresas também que a gente atua, que o ERP é próprio, construído internamente ali, mas tem alguma forma de algum ERP, algum dado ali concentrado dentro da empresa, né? O ideal é que se tenha, o que não pode é não ter, né? Ou ter planilhas como sendo o ERP da empresa, como a gente vê muito também por aí, tá? Vocês não vão encontrar dificilmente, não, vai ser fácil, com facilidade se encontra esse tipo de empresas aí no mercado. Tu acha que o uso quando você vai entrar numa empresa dessa para começar uma análise com o teu cliente, ter uma planilha já vai te ajudar um pouco nessa tua estruturação de banco de dados, de dashboards para visualização, cockpits para visualização? A planilha é melhor que o caderno, né? Mas o ideal é que se fosse sistêmico, né? Então, assim, tem gente que, para não ter nada, que se tem uma planilha para algum tipo de controle, beleza. Mas, de acordo com o porte da empresa, né? Então, já a ideia é interessante você já pensar ali num sistema mais robusto, mas que atenda já pensando em futuro. Pensando onde a empresa quer chegar, onde a empresa quer se posicionar, então é interessante que se tenha um ERP. Mas a empresa pequena, às vezes não tem nem assim, processos que comportem um ERP de grande porte. Inicia ali, pelo menos, numa planilha onde você consiga concentrar aqueles dados no local e tirar indicadores daquilo ali, né? Então, algo é importante ter ali, né? Uma planilha, nem que seja isso, mas o ideal é que você tenha um ERP, que você tenha um sistema que você controle esses dados de uma forma mais inteligente. Joia, joia. Pessoal, vocês têm alguma pergunta a fazer? Diga, Saíra, né? Fala o seu nome. Certo. Vamos lá. Essa Saíra, eu queria fazer uma pergunta para cá. Primeiro para a Juliane. Você citou no primeiro momento uma questão de que os funcionários antes tinham uma visão mais global, né? Você entender mais coisas. Hoje é algo mais autorizado. Eu queria entender como é que isso impacta no planejamento. Você falou que os processos que vocês fazem consultoria para empresas, que vocês montam esses processos para empresas, né? Isso. Como é que isso impacta? Ser mais setorizado é mais fácil, é mais difícil para os processos, ou é melhor ser mais generalista nesse sentido? Falando em comércio exterior, o ideal é que a gente tenha colaboradores que sejam mais generalistas, que eles entendam um pouco de que eles entendam o processo como um todo, que eles entendam um pouco de cada segmento do processo. Porque a gente precisa fazer início, meio e fim, e em alguns casos um acaba colaborando com o processo do outro. Então, se eu setorizar muito a empresa, eu acabo, como é que eu posso dizer, engessando muito o processo. Ele se torna muito burocrático e acaba atrasando demais as liberações. Quando a gente fala de comércio exterior, uma carga que chega, por exemplo, no Porto e Swap, quanto mais rápido ela for liberada, menos custo o cliente vai ter. Então, muitas vezes eu preciso da colaboração de 3 ou 4 funcionários para fazer com que aquela mercadoria seja liberada em tempo ágil. Por exemplo, a gente trabalha muito no escritório com liberação de medicamentos, de vacinas. Volto a dizer aqui, na época do Covid, a gente não tinha tempo para nada. 1 hora era assim, uma coisa de luxo. Era um luxo. Então, assim, a gente precisou trabalhar 24 horas por dia, em alguns casos, e eu não posso me limitar, por exemplo, a André só vai fazer lançamento no sistema da Anvisa, porque André sozinho não iria dar conta daquela demanda
que a gente tinha para a Anvisa. Então a gente começou a perceber que a gente teve 3 fases na empresa, desde o momento que eu comecei a trabalhar. Quando eu cheguei na empresa, era muito setorizado. Minha tia é engenheira, foi ela quem abriu a empresa, foi ela quem deu início. Então ela vem dessa época que tinha que ser tudo muito setorizado, muito controlado. E aí depois a gente a gente teve uma reestruturação na empresa, onde a gente começou a atender clientes de segmentos diversos, e aí já não dava mais para setorizar, a gente precisou fazer esse treinamento, onde todo mundo tinha que aprender tudo, saber tudo, e saber como fazer, quando fazer e por que fazer. Meio que um Scrum da... Isso. E aí logo depois a gente disse, não, para todo mundo conseguir relaxar um pouco, vamos setorizar de novo. E aí foi justamente quando veio a pandemia e disse, não dá para setorizar, comércio exterior não tem como setorizar. E aí a gente, eu acho que para quem está ali atuando, é muito bom, você aprende demais, você aprende sobre química, sobre física. Então assim, quando você começa a estudar, e eu acho que para vocês serve no mesmo formato, André talvez fale melhor sobre isso, mesmo você sendo de TI, você vai perceber que em algum momento, para atender um cliente, você vai precisar entender de administração, você vai precisar entender de RH, você vai precisar de entender contabilidade para conseguir formar como é o nomezinho? Profissional, colaborador. Não, não é nem isso. É para formar a plataforma, ou seja lá o que vocês estão criando para atender o cliente. Processo software, né? Isso, porque, por exemplo, se um cliente te pede um controle financeiro, uma gestão completa da empresa, você vai precisar entender do básico para poder conseguir arquitetar, estruturar pelo menos. Você não vai precisar saber em detalhes, mas você tem que saber pelo menos de algumas questões para conseguir estruturar isso. E complementando só um pouquinho do que ainda da pergunta que você fez para ela, em tecnologia um pouco tem os dois lados, de o cara ser especialista e o generalista. O generalista, assim, e varia também do porte da empresa, tá? Se você vai, quanto maior a empresa, mais especialista você tem que ser naquele segmento, né? Você sempre vai ter ali um especialista em tal área, um especialista em tal produto, um especialista em tal tecnologia. Então, quanto maior a empresa, eles requerem isso, especialistas. Quanto menor a empresa, todo mundo faz tudo e todo mundo sabe de tudo. Isso é interessante para quem está começando. Exato. Quem está começando ter essa noção de tudo. Né? E aí depois você escolhe a área que você está querendo seguir, o seu direcionamento ali, né, para o que você se identifica mais e tal. Quando você vai para o lado da consultoria, que é o nosso lado aqui, eu tenho que ter na minha consultoria especialistas em produtos, especialistas em determinada tecnologia, especialistas que vão atuar naquilo ali, porque o cliente, ele não está contratando a gente como generalista, ele está contratando a gente como especialista. Às vezes é uma dificuldade técnica que ele tem lá, ou ele não tem gente suficiente para executar aquela determinada função ou daquele determinado projeto, então ele contrata a consultoria buscando especialistas. Tá? Mas a gente aqui tem dentro do time especialistas e generalistas. O generalista é bom aquele cara que ele entende do todo, ele consegue direcionar a equipe, direcionar os especialistas, porque ele tem a visão do todo, do que está acontecendo, de onde vai para aquela informação, de onde vai aquele dado. Então, tem esses dois vieses aí no mundo da tecnologia. Aí, no caso de Juliana é um pouco diferente, mas a dinâmica é parecida. E qual é a sua próxima pergunta? Eu ia puxar essa questão da área de TI também, e também fazer uma pergunta algo mais prático. Até linkar um pouco o professor falou sobre a questão de planilha. Como é que vocês já chegaram a pegar algum cliente que não tinha muitos dados, ou os dados eram completamente quase que não tratáveis, assim? Como é que foi isso? Se vocês já pegaram ou não? Olha, quando o cliente não tem absolutamente nada, é meio difícil e até de você fazer algum tempo. A gente tem uma consultoria de análise de dados, projeto de BI, etc. Então, o cliente que não tem nem dado, é meio difícil que ele consiga ter alcançar aquele objetivo. Então, mas a gente já encontrou gente que basicamente só tem uma planilha. Ou, por exemplo, não determinado o cliente como um todo, mas o que, a gente encontra muito, né? Um cliente tem lá um ERP, sistemicamente ele está organizado, mas para um determinado... ERP como se fosse um sistema que ele abrange todas as áreas da empresa. Um sistema onde você
input os dados, você insere os dados desde o início do seu processo. Um exemplo, tá? Eu fabrico essa cadeira. Para que eu fabrique essa cadeira, eu tenho que ter no meu sistema, eu tenho que comprar, por exemplo, o arame, o ferro, os insumos. Então eu tenho que ter uma área de compras na minha empresa que compre meus insumos e que eu coloque isso no estoque. Então eu tenho que ter essa funcionalidade no meu sistema. Eu tenho que ter no meu sistema uma outra área que vai ter a parte de fabricação. Então o cara vai fabricar, peguei tanto de fio, peguei tanto de arame, de aço, de tudo, e vou lançar aqui na minha produção. Então vou lançar aqui na minha produção, que eu consumi isso do estoque, peguei isso aqui de tal lugar, fabriquei a cadeira e coloquei em outro lugar que está disponível para o pessoal vender. A área de vendas vai pegar e dizer, olha, eu vendi essa cadeira para fulano de tal. Então eu tenho que ter no meu ERP, no mesmo sistema, alguém que impute aquela venda ali, fez aquilo e tal. Depois que essa cadeira foi vendida, eu tenho que ter a parte de apuração, por exemplo, de contabilidade, de financeiro, de controle de fluxo de caixa, que eu tenho toda essa cadeia dentro do de um mesmo sistema. Tá? Aí voltando agora na tua pergunta, então tem cliente que tem ERP, que tem sistema, mas para um determinado projeto em si, a informação não está no ERP. A informação às vezes está numa planilha. Por exemplo, a gente fez projetos agora, recentemente, para uma área de relacionamento com o cliente, onde eles faziam pesquisas com o cliente. Essa pesquisa raramente vai estar no ERP, ela vai estar numa planilha, que ela é controlada ali. Então, aí você pega aquela planilha e os dados que estão naquela planilha, você faz um projeto de BI, um projeto onde você extrai indicadores daquela pesquisa. Então você tem tanto esse viés de não é necessariamente que todos os dados estejam no ERP. Tá? Depende do projeto que você vai fazer. Você coleta dados, seja do ERP ou seja de planilhas também. Mas é importante que tenha dado em algum lugar. Respondido? Respondido. Por nada. Obrigada. Gente, mais alguém para fazer uma pergunta? Vocês estão muito tímidos. Ele lá, ó. Opa! Não é? Ele lá. Olá. Vem pra cá. Só não vai se apresentar novamente. Nessa fase já A gente pula. Era justamente para saber qual é a parte crítica e mais sensível dos dois, tanto da Luana quanto da empresa. E como o plano de vocês para que não ocorra um problema com essa parte tão sensível da empresa. mitigação de riscos. Isso é um ponto importantíssimo no planejamento estratégico. Sim. Vou falar minha visão de comércio exterior, né? O que a gente vive hoje. Comércio exterior, aduana, muita gente escuta falar até em redes sociais, televisão, multa disso, multa daquilo outro, mercadoria que alguém comprou da China, chegou lá em Curitiba ou lá em São Paulo, não está sendo liberado, e tem que pagar multa e etc. Nosso maior problema hoje são essas multas. Tá? Nossa empresa não presta serviço direto para pessoas físicas, a gente presta serviço para pessoas jurídicas, mas pessoas jurídicas também cometem deslizes. E a gente funciona como se fosse um auditor fiscal, a gente é uma prévia do auditor fiscal. O despachante aduaneiro, ele recebe uma credencial para trabalhar em favor da Receita Federal. Então, a Receita Federal diz assim, ó, você é despachante aduaneiro, você vai ser contratado pelo importador e exportador, quem vai te pagar é o cliente, mas eu confio a você o serviço de analisar e de me entregar essas informações resumidas, que é justamente a gente pega todas as informações que foram trazidas pelo cliente, lança dentro do sistema da Receita, como se fosse uma declaração de imposto de renda, só que é uma declaração de importação e exportação, e ali a gente vai obter a liberação da carga. Acontece que, muitas vezes, o cliente, ou ele não tem a informação completa e correta sobre seu determinado produto, ou ele quer omitir algo. Então, o nosso maior risco hoje é com relação a essas questões. Então, normalmente, a gente faz muito, tem uma anamnese muito rigorosa com relação à mercadoria e ao cliente que a gente vai atender. A gente tem o cuidado de manter, a gente tem um critério de acompanhamento e de análise prévia de todos os processos, que é justamente para mitigar esses riscos. E a gente faz de forma interna a questão de conferência. Então, a pessoa que lançou não é a mesma pessoa que vai fazer
a conferência do processo. Então, por exemplo, o André é a pessoa que lança tudo, que confere documentação, que lança em sistema, e Juliane vai ser a pessoa que vai finalizar. Então, eu vou verificar tudo que André lançou. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou questionar o André. André, eu estou com dúvida com relação a isso, porque você... Para evitar multas. Em comércio exterior, multas são assim, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então, o nosso maior problema hoje, de fato, é a questão de multas. As multas aplicadas pela Receita Federal. Então, tem que trabalhar de forma preventiva. Tem um aspecto que eu acho que é bastante importante, quando a gente fala sobre isso e fala sobre a antecipação de riscos. Então, a análise dos serviços, da tua cadeia produtiva, do teu cliente, ele vai ajudar a você entender todo esse processo, ver quais são os pontos fracos, e aí a gente tem aquela questão de SWOT também, que pode ser um aspecto bastante importante, e a gente começa a pensar quais são os riscos que isso pode estar associado ao nosso negócio. E dessa forma, a gente procura se antecipar a essas situações. E com a antecipação vem uma estratégia de mitigação, que é justamente quando a pior situação acontece. Né? Então, quando a pior situação acontece, se você tem uma estratégia de mitigação, você já está preparado para resolver aquilo. E aí eu pergunto a você novamente, Juliana, o que é que tu faz como estratégia de mitigação de risco quando há algo que supostamente pode dar errado? A gente criou internamente modelos de processos. Né? Então, dentro daquele modelo de processo, a gente tem um processo mais crítico e o processo mais que não houve nenhum tipo de risco, que não houve nenhum tipo de imbróglio. Então, normalmente, quando a gente recebe uma nova demanda, a gente utiliza esses modelos como parâmetro para fazer análise, para criar alertas e etc. E isso chega muito próximo do que os meninos fazem, porque essas plataformas, esse controle, essa gestão completa, ela ajuda justamente nisso. Quando a gente tem esses processos de forma organizada, a gente consegue enxergar quais foram os erros que aconteceram nos processos do passado, para que a gente não repita e não cometa os mesmos erros no processo que ou serão liberados futuramente ou que estão sendo liberados no presencial agora, né? Perfeito. Então, eu acho que assim, acaba tendo uma integração muito grande entre comércio exterior e TI por conta disso. Eu queria até acrescentar um pouco. Se alguém aqui quiser desenvolver algo para fazer um controle completo de comércio exterior, podem falar comigo, viu? Porque é meu sonho há 10 anos. Tô fora. Ele não quer. Meu sonho há 10 anos. Hoje, no mercado, a gente só tem empresas que vendem parte desse controle. A gente não tem ninguém que faça o controle gerencial 100% de comércio exterior. Inclusive, a própria Receita. A própria Receita Federal, ela tem subdivisões e ela tem vários portais que acabam se integrando, mas ela não consegue fazer 100% do acompanhamento. Fim a fim, então, né? A gente não tem hoje. No Brasil não existe. No Brasil não existe. Se alguém aí quiser entrar nessa empreitada... Vamos abrir esse startup. Não existe um sistema que... Completo não, 100% não. Por exemplo, as empresas têm os seus RPs, e aí as empresas efetuam um lançamento interno, etc., mas eles não conseguem conversar com os sistemas da Receita e também não conseguem conversar com os sistemas que os consultores e despachantes utilizam. Então, nós hoje temos um sistema que é como se fosse para controle interno, apenas para a gente ter um acompanhamento, um follow-up, e para que a demanda não se perca, né? Tipo, eu lancei, meu cliente fulano de tal fez uma nova compra, gerou o pedido para mim, eu já cumpri tal X etapa, então eu consigo fazer isso em um sistema específico para o despachante. Mas o sistema do despachante não conversa com o sistema do importador, não conversa com Receita e etc. Então, a empresa dela é a nossa maior dificuldade com relação a dados. A gente vai fazer um trabalho, por exemplo, uma empresa que tem dados espalhados em tudo quanto é lugar, para que a gente faça um projeto, um exemplo de BI, um dashboard, com indicadores ali da empresa dela. Eu tenho dados espalhados em vários ERPs, conectar um, conectar com o outro, fazer aquilo conversar. Então isso aí é o pior dos cenários em um projeto de análise de dados.
Respondeu a pergunta? Show de bola. Mais alguém tem uma pergunta? Eu acho que ele tinha uma para André. Sim. A parte de mitigação dele. Então, assim, o nosso, voltando para o universo de planejamento estratégico, o maior risco é você imputar dado errado. Então, por exemplo, você está fazendo planejamento estratégico, quando você vai direcionar a sua empresa para um determinado resultado, se você imputa um dado errado, se você coloca uma estratégia errada e você direciona a sua empresa para aquilo ali, esse é o maior risco, entendeu? Isso no universo de planejamento estratégico onde você está indo. Então, muito você focar na qualidade do dado que você está imputando, a qualidade do que você tem de informação e você está direcionando a empresa no planejamento estratégico. Boa. Beleza? Obrigada. Obrigada. Muito bom. Pessoal, eu vou abrir mais uma pergunta para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje, nosso bate-papo maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida? Sério mesmo? Ninguém? O pessoal está tudo. Bom, gente, eu fico honrado com a presença de vocês aqui. Nós que eu agradecemos. acho que é muito importante compartilhar a experiência do mercado com o que a gente tem na academia. Então, sempre que unirmos essas duas experiências e vocês começam a entender como isso aqui funciona, vocês começam a se preparar melhor do que vai vir após ou durante os seus cursos. Tá? Eu agradeço demais a presença de vocês. Na verdade, não tem muito que agradecer, né? Isso é uma aula, vocês têm que estar na aula. Brincadeira. Forçadamente presentes, pode, né? forçadamente presentes. Mas eu agradeço demais a gente poder ter batido esse papo, porque realmente a gente às vezes precisa sair do comum, né? E essa troca de experiência com o pessoal do mercado que doou o seu tempo para vocês aqui foi maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, André. Obrigado, eu que agradeço.